E com esse espírito eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Reis 18, no versículo 41. 1 Reis 18, versículo 41. Primeira Reis 18, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Versículo 42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do monte Carmelo, dobrou até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu do seu carro para Jezreel. Amém. Até aqui só. Todos nós conhecemos essa passagem. Muitas traduções falam, tem até um louvor que fala: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E temos aqui 2 personagens interessantes. O primeiro personagem, Elias, nome cujo o significado é a força de Jeová ou poder de Deus. A palavra de Deus diz que no capítulo 17, versículo 1, não precisa abrir e ler, que Deus dá uma ordem a Elias para que ele vá e confronte o rei Acabe. Ele diz lá: vai lá, fala para o rei de Israel, Acabe, fala para ele que não vai chover, que eu vou cessar toda a chuva e a terra vai ficar seca. Essa foi a ordem que Deus deu ao profeta Elias. Acabe, se nós buscarmos a simbologia de Acabe, ele era tudo aquilo que não prestava. Foi o pior rei de Israel. Ruim, péssimo. Se formos comparar Acabe com alguém dos dias de hoje, vamos dizer que ele virava para o povo e dizia: companheiro e companheiras, algo semelhante. Ele era muito ruim. O seu governo era muito ruim. A sua mulher era pior ainda, Jezebel. Toda mulher, quando quer criticar uma outra mulher, olha para ela e fala: Jezebel. Não é assim? Então os dois eram maus. E Elias, qual era a descrição de Elias? Elias é considerado um homem medroso. Mas o medo não o impedia de obedecer à voz de Deus. O que isso nos ensina? Que nós temos nossas falhas, nossos defeitos, temos alguns momentos sim de pânico, de temor, mas isso não pode impedir de nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos à presença de Deus, porque a chuva vem através da obediência ao Senhor. Apesar de Acabe ser um rei ruim, Elias temeu Acabe, temeu sim, porque se você ler nos versículos seguintes, você vai ver que ele foge com medo da morte e pede a Deus a morte. Todos nós conhecemos a passagem, conhecemos que antes ele mata todos os profetas de Baal, ele fez uma prova, Deus desceu o fogo do céu, que consumiu o altar, consumiu as pedras, lambeu a água que estava em volta do altar, e lá Deus deu resposta para Elias, e logo depois ele vai e confronta o rei Acabe, e logo depois ele vai e foge, se esconde numa caverna. Deus manda o anjo trazer ele pão e água, manda ele acordar, ele acorda, come, bebe, dorme de novo, aí vem o anjo de novo, come, bebe de novo, aí fala para ele: levanta, porque longo será a sua caminhada. Todos nós conhecemos essa parte da palavra, essa parte da passagem, mas o que nós temos que aprender é que se nós não obedecemos à voz de Deus, nós não veremos a chuva cair sobre nossas vidas, e ela virá no tempo de Deus, mas ela vai vir sim.
Mas será que nós estamos preparados para receber a chuva sobre nossas vidas? Será que nós estamos preparados para reter as bênçãos de Deus sobre nossas vidas? Deus sempre vai nos colocar em situações de confronto, e de prova, de luta, não para que Ele deseje o mal para nós, porque Deus não deseja o mal a ninguém, mas para nos preparar para aquilo que Ele tem para nos entregar. De que adianta Deus mandar a chuva se nós não conseguimos retê-la, se deixamos que ela se vá? Então, para que nós possamos receber a chuva de bênçãos, nós temos que aprender a reter a bênção de Deus sobre nossas vidas. Na época havia uma grande seca, o povo aguardava de Deus uma chuva que traria novamente a vida. Há quase 4 anos não chovia em Israel, e a chuva é sinal de bênção, chuva é sinal de prosperidade, chuva é sinal de alegria, chuva é sinal de vitória. Mas o povo estava vivendo a miséria, porque estava em idolatria, em pecado, estava vivendo a ruína, estava vivendo a falta de alimentos, porque não havia se consertado com Deus. Toda a história bíblica que nós olhamos, pesquisamos, diz: quando o povo está na presença de Deus, existe abundância, existe fartura, existe alegria. Quando o povo se afasta de Deus, existe fome, existe tristeza, existe guerra, existe pecado. Para vivermos aquilo que Deus tem para nos entregar, para que o céu se abra sobre nossas vidas e nós possamos contemplar pela fé que aquela nuvem do tamanho da mão de um homem é a chuva que Deus tem para nossas vidas. Diz a história que de Gaza a Jafá, que era uma planície marítima imensa, os seus campos eram cheios de trigo, havia pastos, havia terras férteis, havia cultivo de cevada, de lentilhas, gergelim, alfafa, milho, abóbora, tudo se dava. Era uma terra fértil, mas pelo pecado, pelo povo ter se afastado de Deus, havia uma grande seca. O sol tinha queimado tudo. Durante as manhãs, olhava-se para o céu, não se via uma nuvem. Havia um céu azul, provavelmente, um sol escaldante, um solo seco e sem vida. O povo passando necessidade e buscando uma resposta de Deus. Mas aí vem o profeta de Deus e fala, naquela secura toda: já ouço o ruído de que muita chuva virá. Só quem tem intimidade com Deus, só quem está na presença de Deus, consegue ouvir o ruído de uma chuva, de um tempo tão seco, numa terra tão seca, com misérias. Lá no versículo 41 diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. E eu profetizo na vida dos irmãos que há um ruído de abundante chuva para esse ano ainda. Para esse ano ainda. Ouça com os ouvidos espirituais a chuva, o trovão da chuva, as nuvens se formando. E diz a palavra de Deus que o profeta Elias orava a Deus continuamente, e ele subia ao cume do Monte Carmelo para falar com Deus. O Monte Carmelo, ele também é citado pelo profeta Isaías, como o esplendor do Carmelo. Eram cadeias de colinas, de montanhas, que era a parte mais alta, mais elevada, e ela se dava visão para o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, para quem não conhece, é maravilhoso, lindo, é azul. Então devia ser uma visão maravilhosa. Ele ia lá para orar, os profetas iam lá para orar a Deus, para ter intimidade com Deus. Eles subiam ao monte, não me pergunto qual é a altura do monte, porque eu não sei, mas eles subiam ao Monte Carmelo para orar a Deus e lá buscar, ouvir a voz de Deus. Então ele buscou, orou, intercedeu pelo povo de Deus. Apesar das suas batalhas, ele tinha fé que haveria uma resposta de Deus, que o Senhor estava prestes a tirar o povo daquele sofrimento, que o Senhor estava prestes para mandar a resposta, ainda que o sol e o céu não dessem a mínima aparência de que algo iria mudar.
ainda que as circunstâncias da época, daquele calor, daquela terra seca, daquele dia, nada indicasse que iria melhorar, ainda assim, Elias creu na promessa de Deus. Ainda que as suas lutas parecem que não vão ter jeito, ainda que as suas dificuldades parecem que não vão ter fim, ainda que aquilo que você ouviu parece uma palavra de derrota, creia que a resposta de Deus virá sobre tua vida, que os céus se abrirão e a chuva virá sobre as suas vidas. E diz a palavra que Elias se humilhava na presença de Deus, porque ele se inclinava e orava. No versículo 42, mas Elias subia ao cume, na colina, do alto do Monte Carmelo, se inclinava por terra, punha o rosto entre os joelhos para orar a Deus, buscava a presença de Deus. A gente quer ouvir Deus, uma resposta, mas nós não buscamos a Deus, nós não clamamos a Deus, nós não entramos na presença de Deus. Como Deus pode responder se nós não buscamos a sua presença? É necessário buscar. E diz que a palavra de Deus, que o profeta pega o teu servo e ele manda, vai lá, sobe no monte, vê se você vê algum sinal, no monte que fica mais próximo do mar Mediterrâneo. E lá ele mandava o seu servo subir ao monte, e ele ordenava que ele fosse lá. No versículo 43 diz assim: e disse ao seu servo, sobe agora, olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes, volta lá, será 10 vezes, mas ele mandou 7 vezes. É necessário nós buscarmos continuamente a Deus, para que nós possamos contemplar a resposta de Deus. Eu imagino que o servo de Deus falou, vou subir 7 vezes esse monte, se me mandar eu subir 7 vezes essa subida aqui, eu não aguento. Ele ia lá a primeira vez, subia e voltava, e aí, nada. Segunda vez subia lá e voltava, e aí, nada. Terceira vez voltava no monte, subia e voltava, e aí, nada, né? Pô, Elias, estou cansado. Vai lá de novo, sobe mais uma vez. Você vê alguma coisa? Não vejo nada. Pela 5ª vez, não vejo nada. Pela 6ª vez, não vejo nada. Pela 7ª vez ele volta. Opa, tem uma notícia, Elias. Tem uma notícia. Uma nuvem foi avistada, subindo no mar. Ela é muito pequena. Ela é do tamanho da mão de um homem. Para o mundo, essa nuvem nada poderia representar. Para o mundo, essa nuvem pequena não mudaria aquela história, não poderia representar chuva. Mas para aquele que crê, para aquele que busca a Deus, era o sinal que ele esperava da parte de Deus, de que a chuva estava para chegar. Eu não sei o que você espera da parte de Deus, mas pela fé, creia que esta nuvem tão pequena, que é capaz de caber na mão de um homem, é a resposta a qual você espera, para aquilo que você acha que é impossível, porque para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível. Esta nuvem é a resposta, é o sinal que você aguarda, de que a chuva está chegando. Mas não é uma chuva qualquer, não é uma pequena garoa não, porque diz que ele subiu pela 7ª vez, e ele trouxe a notícia lá. Aí no versículo 44 diz assim, e sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar, e disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te impeça, porque ela vai ser grande. Te prepara, irmão, porque quando a chuva de Deus vir, ela vai ser grande, ela vai te surpreender, será muito maior do que aquilo que você tem pedido na parte de Deus, porque quando Deus nos entrega algo, Ele nos surpreende, porque Ele vai além daquilo que nós buscamos, porque Ele é Deus, Ele não é um homem que dá um pedaço e não dá tudo, Ele não é um homem que retém para Ele aquilo que é teu, não é um homem que te traz tristeza ao coração, que te traz frustração. Deus é Deus que nos traz alegria, nos traz paz e nos traz bênção. E o que Ele tem para trazer é esse ano ainda. O que Ele tem para fazer é esse ano ainda. Mas isso é para quem crê.
Não vem depois falar: o profeta, você falou que era esse ano, mas você creu, você buscou, você subiu ao monte, você se dobrou ao joelho, você orou, você entrou na presença de Deus. Quer a resposta de Deus? Busca de Deus a resposta. Faça a prova do Senhor. Entra na presença de Deus e a resposta virá sobre tua vida. E diz a palavra de Deus no versículo 45: e sucedeu o que? Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E os céus se enegreceram com nuvens, mas era uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Como é que uma pequena nuvem pode ter escurecido todo o céu? Mas essa escuridão não é escuridão para trazer medo, mas para trazer bênção, para regar a terra, para fazer as plantações novamente nascerem, para que a planície novamente fique toda cheia de trigo, para que haja vida. A chuva de Deus, o vento que Deus manda, é para que haja vida, e vida em abundância sobre nossas vidas. Elias não desanimou em nenhum momento. Ele passou sim pelo deserto, o povo passou sim pelo deserto, assim como nós passamos sim pelo deserto, mas nós confiamos em Deus, porque é na adversidade, é no momento de luta, é que Deus entra com a providência sobre nossas vidas. E eu creio que Deus tem providência sobre nossas vidas. Aquilo que tu tem como promessa de Deus, os teus sonhos, aquilo que tu colocaste no altar do Senhor, Deus tem resposta para o que crê em 2019, para que em 2020 você entre glorificando o nome do Pai, para que em 2020 você entre adorando ao nome do Pai. Deus quer renovar a sua aliança conosco, Deus quer renovar a sua promessa conosco, porque vai vir a chuva de bênção sobre nossas vidas. Eu convido a igreja para ficar de pé, porque Deus tem resposta para nos entregar. João 11:40 diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a promessa de Deus? Se creres, verás as bênçãos de Deus? Se creres, verá a pequena nuvem no tamanho da mão de um homem? Se creres, verá essa nuvem se tornando grandes nuvens negras, trazendo chuva? Se creres, a bênção descerá sobre tua vida. Se creres, a promessa de Deus virá sobre tua vida. Se creres, haverá transformação. Se creres, haverá cura. Se creres, as portas se abrirão. Se creres, tudo vai acontecer. Então creia, creia não da boca do homem, mas creia no teu Deus, na palavra de Deus, creia na promessa de Deus sobre tua vida. 2019 será o final de ano de vitória. Foi de luta, foi de deserto, foi de muito suor, foi de choro, mas será terminado com vitória, porque é a promessa de Deus sobre nossas vidas. Glorifica o nome de Deus, honra o nome de Deus, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus e será sempre Deus. Aleluia.